A serpente sussurrando dentro dos púlpitos sagrados: irmão, e você as tem ouvido domingo após domingo, sábado após sábado, culto após culto, sem sequer perceber que veneno está sendo derramado em suas veias espirituais. Mentiras tão sutis, tão elegantemente envolvidas em linguagem bíblica e sorriso pastoral, tão cuidadosamente ornamentadas com versículos decorativos e testemunhos fabricados, que se infiltraram no coração pulsante da igreja como fermento velho corrompendo toda a massa, como lepra invisível devorando o corpo de Cristo de dentro para fora. Hoje, pelo amor que queima em meu peito pela palavra viva e incorruptível, pela urgência que o próprio Espírito Santo está derramando em meu espírito como fogo consumidor nos ossos do profeta, eu vou fazer o que poucos pastores têm coragem de fazer: vou expor, sem medo das consequências, sem temer a reação dos poderosos, sem calcular o custo pessoal, 6 dessas mentiras venenosas que estão literalmente roubando a vida espiritual, sugando a seiva da alma, matando a fé genuína de milhões de cristãos sinceros que depositaram sua confiança em líderes que se tornaram mercenários. Se você tem sede real de verdade genuína, se sua alma grita por liberdade autêntica em meio a tanto engano religioso, se seu coração está cansado de performance espiritual e anseia por relacionamento verdadeiro com o Deus vivo, então permaneça comigo nesta jornada que pode ser a mais desconfortável e simultaneamente libertadora da sua vida. O que você está prestes a ouvir nas próximas palavras pode abalar violentamente as bases de tudo, absolutamente tudo, que você pensava saber sobre fé, sobre Deus, sobre igreja, sobre vida cristã. Mas também pode ser, pela misericórdia do Altíssimo, o início da sua verdadeira jornada de liberdade em Cristo, longe das algemas douradas da religiosidade moderna. Prepare seu coração, pois a verdade que procede da boca de Deus tem o poder tanto de ferir a carne quanto de curar a alma, tanto de destruir ilusões quanto de edificar sobre rocha sólida. Há 2000 anos, quando o Mestre caminhava pelas estradas empoeiradas da Galileia, ele pronunciou palavras que ecoam através dos séculos como martelo quebrando pedra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas irmão, irmã, permita-me fazer-lhe uma pergunta que pode incomodar sua consciência. E se a própria casa que deveria ser guardiã dessa verdade se tornasse prisão? E se os lugares santos se transformassem em fortalezas de engano sutil? Não falo como alguém de fora atirando pedras. Falo como pastor que viveu décadas nos corredores da religiosidade, que conhece intimamente o cheiro do incenso misturado com hipocrisia, que testemunhou a metamorfose lenta e venenosa da igreja simples do primeiro século em uma maquinaria complexa de interesses humanos. Falo porque o Espírito queima em mim como fogo nos ossos do profeta, exigindo que a luz seja acesa nas trevas, mesmo que essa luz incomode olhos acostumados à penumbra confortável. A Igreja de Cristo foi chamada para ser coluna e firmeza da verdade, mas o que acontece quando essa coluna racha? Quando essa firmeza se torna areia movediça? Quando pastores que deveriam alimentar ovelhas se tornam mercenários que negociam com a fome espiritual do rebanho? Hoje não venho com palavras suaves para acariciar ouvidos que coçam por novidades. Venho com o bisturi do Espírito para fazer uma cirurgia necessária, mesmo que dolorosa. Porque há doenças na igreja que só podem ser curadas pela amputação corajosa do que está gangrenado. Primeira mentira: Deus quer que você seja próspero financeiramente. Como essa mentira dourada brilha nos púlpitos modernos. Como ela seduz corações cansados de luta, almas esgotadas pela dureza da vida. Plante sua semente, dizem eles, e Deus multiplicará sua colheita financeira. Transformaram o Calvário em balcão de negócios, fizeram da cruz um investimento, converteram o sangue do Cordeiro em moeda de troca. Mas escutem o que o próprio Jesus declarou: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Escutem Paulo, o grande apóstolo, confessar: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. A verdadeira prosperidade bíblica não é a multiplicação de zeros na conta bancária, mas a multiplicação da semelhança com Cristo no caráter. É ser rico para com Deus, não necessariamente rico segundo os padrões deste mundo que jaz no maligno. É compreender que nossa cidadania está nos céus, não nas fortunas terrenas que a traça corrói e que os ladrões minam e roubam. Quando fazem de Deus um servo dos seus desejos financeiros, quando reduzem a um gênio da lâmpada que existe para satisfazer ambições materiais, cometem a mais grave idolatria. Fazem de si mesmos deuses, e de Deus, servo. Invertem a ordem cósmica estabelecida pelo Criador. O Deus verdadeiro nos convida não para a prosperidade garantida, mas para a dependência total. Não para a segurança financeira, mas para a confiança diária no pão cotidiano. Não para acumularmos tesouros na terra, mas para juntarmos tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Jesus nunca prometeu riqueza, prometeu vida abundante. E há diferença abismal entre a abundância de vida e a abundância de bens. A primeira é espiritual, eterna, transformadora. A segunda é temporal, ilusória,
frequentemente destrutiva para a alma. Segunda mentira: você precisa ter fé positiva para receber de Deus. Aqui está uma mentira que transformou a fé cristã em pensamento positivo barato, que fez da oração uma técnica de autossugestão, que converteu o relacionamento com Deus em manipulação psicológica. Declare, dizem eles. Confesse apenas coisas boas. Nunca duvide. Nunca a questione. Sempre sorria e mantenha pensamentos otimistas. Mas olhem para Jó, homem íntegro que perdeu tudo e gritou na sua dor: ainda que ele me mate, nele esperarei. Vejam Jeremias, o profeta chorão, que derramou lágrimas amargas sobre a dureza do seu chamado. Contemplem o próprio Cristo no Getsêmani, suando gotas de sangue e clamando: Pai, se possível, passe de mim este cálice. A fé verdadeira não é ausência de questionamentos, mas confiança em meio às perguntas. Não é negação da realidade dolorosa, mas entrega dessa realidade nas mãos soberanas do Pai. Não é otimismo cego, mas esperança enxergando além das circunstâncias imediatas. Quando exigem que você tenha sempre fé positiva, estão pedindo que você minta para Deus, que esconda seu coração partido, que negue sua humanidade quebrantada. Estão transformando você em ator religioso em vez de filho autêntico. Deus não precisa das suas confissões positivas para ser movido. Ele se move pela sua necessidade genuína, pela sua fraqueza confessada, pela sua dependência assumida. Ele se agrada mais de um coração quebrantado e contrito do que de 1000 declarações vazias de vitória. A verdadeira fé sussurra: seja feita a tua vontade, mesmo quando não compreende o plano. A verdadeira fé chora, mas não deixa de confiar. A verdadeira fé questiona, mas não abandona. A verdadeira fé às vezes geme: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Terceira mentira: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Como essa mentira reconfortante embala almas sedentas de propósito. Como ela promete um futuro dourado, uma jornada sem espinhos, um destino glorioso garantido. Deus tem planos de prosperidade para você, sussurram aos ouvidos famintos de esperança. Você nasceu para ser campeão. Você é filho do rei. Você merece o melhor. Mas deixem-me apresentar-lhes o plano maravilhoso que Deus teve para seu próprio filho: uma cruz, uma coroa de espinhos, cuspidas no rosto, pregos atravessando as mãos, abandono aparente do Pai nos momentos finais. Este foi o plano maravilhoso para o unigênito do Pai. E para os discípulos: Pedro, crucificado de cabeça para baixo; Tiago, morto à espada; João, exilado numa ilha desolada; Paulo, decapitado em Roma após anos de prisões e açoites. Foram estes os planos maravilhosos para os homens mais próximos de Jesus. A verdade que incomoda é esta: Deus tem planos soberanos para sua vida, mas esses planos não foram desenhados prioritariamente para sua felicidade temporal, e sim para sua santificação eterna. Não para sua comodidade terrena, mas para sua conformidade com a imagem de Cristo. O plano de Deus pode incluir vale da sombra da morte para ensinar-lhe a caminhar pela fé. Pode incluir fornalha ardente para purificar-lhe o caráter. Pode incluir cova dos leões para revelar-lhe a fidelidade divina. Pode incluir jornada no deserto para despir-lhe de dependências humanas. Jesus foi claro: no mundo tereis aflições. Não disse talvez tenham. Disse terão. A aflição não é desvio do plano, frequentemente é parte integral do plano. O sofrimento não é evidência de que Deus se esqueceu de você. Pode ser evidência de que Ele está trabalhando em você. O plano verdadeiramente maravilhoso de Deus não é lhe dar uma vida fácil, mas lhe dar uma vida transformada. Não é lhe garantir ausência de dor, mas lhe prometer presença na dor. Não é lhe assegurar que tudo dará certo do seu jeito, mas lhe garantir que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quarta mentira: você precisa dizimar para ser abençoado. Aqui jaz uma das mentiras mais lucrativas da religião moderna, uma das distorções mais rentáveis da Escritura Sagrada. Transformaram o dízimo em pedágio celestial, fizeram da generosidade um imposto compulsório, converteram a alegria do dar em chantagem espiritual. Deus só abençoa quem dízima, proclamam do púlpito enquanto constroem impérios com o suor de ovelhas simples. Você está roubando a Deus, gritam citando Malaquias fora de contexto, enquanto eles próprios roubam a liberdade cristã dos filhos de Deus. Mas escutem o que Paulo, o teólogo da graça, ensinou: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Não disse cada um dê 10% ou será amaldiçoado. Disse segundo propôs no seu coração. A bênção de Deus não está condicionada à matemática da sua oferta, mas à motivação do seu coração.
Não depende da porcentagem que você separa, mas da sinceridade com que você adora. Não é questão de quanto você dá, mas de como você vive. Jesus elogiou a viúva que deu 2 pequenas moedas não porque ela deu 10%, mas porque deu tudo o que tinha. Elogiou não a quantidade, mas o sacrifício. Não a porcentagem, mas a entrega. A verdadeira generosidade cristã nasce da gratidão, não da obrigação. Brota do amor, não do medo. Flui da abundância do coração, não da pressão externa. É resposta à graça recebida, não tentativa de comprar favores divinos. Quando fazem do dízimo condição para a bênção, destroem a natureza graciosa do Evangelho. Quando transformam generosidade em lei, matam a espontaneidade do amor. Quando condicionam um favor divino ao pagamento religioso, fazem de Deus um comerciante e de vocês, clientes. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele é dono do gado sobre 1000 montanhas. Ele quer seu coração, sua adoração, sua vida rendida. E quando o coração está certo, a generosidade flui naturalmente, não por compulsão externa, mas por compaixão interna. Quinta mentira. Deus nunca lhe dará mais do que você pode suportar. Esta mentira cruel se veste de consolo, mas é punhal envenenado cravado no peito de quem sofre. É falsa piedade que adiciona culpa ao sofrimento, que faz vítimas se sentirem fracas quando deveriam sentir-se amparadas. Deus nunca lhe dará mais do que você pode suportar, repetem mecanicamente diante de alguém esmagado pelas circunstâncias, alguém que claramente está além dos seus limites humanos. Como se o colapso emocional fosse evidência de falta de fé. Como se o esgotamento espiritual fosse sinal de fraqueza moral. Mas observem Paulo, o gigante da fé, confessando abertamente: fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de maneira tal que até da vida desesperamos. O grande apóstolo admitiu ter chegado além dos seus limites. Confessou ter desesperado da própria vida. A verdade bíblica não é que Deus nunca permitirá que você chegue além dos seus limites. A verdade é que quando você chegar além dos seus limites, e chegará, Ele estará lá para sustentar você. A promessa não é ausência de sobrecarga, mas presença na sobrecarga. Jesus mesmo foi além dos limites humanos. No Getsêmani, suou gotas de sangue sob pressão que ultrapassava a capacidade humana de suportar. Na cruz, gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Palavras de alguém experimentando abandono além da capacidade humana de compreender. A vida cristã não é jornada protegida de sobrecargas. É jornada sustentada através das sobrecargas. Não é caminho que evita o vale da sombra da morte, mas caminho que atravessa esse vale na companhia do bom pastor. Quando dizem que Deus nunca lhe dará mais do que você pode suportar, estão negando sua humanidade, minimizando seu sofrimento, adicionando culpa à sua dor. Estão dizendo que se você está sobrecarregado, deve ser por falta de fé. Se está em colapso, deve ser por fraqueza espiritual. A verdade libertadora é esta: você pode sim chegar além dos seus limites, mas nunca chegará além do alcance da graça divina. Pode ser esmagado pelas circunstâncias, mas não será destruído pelo amor de Deus. Pode desesperar da vida, mas não será desamparado pelo Pai. Sexta mentira: se você está sofrendo, é porque pecou. Aqui está a mentira mais cruel de todas, a que transforma consoladores em acusadores, pastores em juízes, irmãos em inquisidores. É a teologia perversa que faz de toda dor evidência de pecado, de todo sofrimento prova de culpa, de toda aflição sinal de rebelião contra Deus. Se você está doente, é porque há pecado não confessado, sussurram ao ouvido de quem luta contra a enfermidade. Se você está passando por dificuldades financeiras, é porque não está sendo fiel a Deus, murmuram para quem enfrenta a crise econômica. Se seu casamento está em crise, é porque vocês não estão orando suficientemente, declaram sobre relacionamentos em tempestade. Mas contemplem Jó, homem íntegro e reto, temeroso de Deus e que se desviava do mal. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu tudo, não por causa do pecado, mas para que a glória de Deus fosse manifestada através da sua fidelidade. Seus consoladores vieram com esta mesma mentira: certamente você pecou, por isso está sofrendo assim. Vejam o cego de nascença que Jesus curou. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A verdade que liberta é esta: vivemos num mundo caído, onde inocentes sofrem e culpados prosperaram. Onde crianças nascem com deficiências não por pecado dos pais, mas pela corrupção geral que o pecado trouxe à criação. Onde tsunamis matam justos e injustos indiscriminadamente. Onde acidentes acontecem independente da espiritualidade das vítimas.
Jesus foi o único ser humano verdadeiramente inocente, e foi ele quem mais sofreu. Não sofreu por pecado próprio, não tinha, mas pelos pecados alheios. Não foi punido por rebelião sua, mas carregou as transgressões de todos nós. O sofrimento às vezes é consequência do pecado, isso é verdade. Há sofrimentos que colhemos por escolhas erradas que fizemos. Há dores que são resultado direto de decisões tolas. Mas nem todo sofrimento tem essa origem. Há dores que vêm simplesmente por vivermos num mundo quebrado. Há aflições que chegam não como punição, mas como oportunidade para que a graça de Deus seja demonstrada. Quando fazem de todo sofrimento evidência de pecado, tudo vira, acusação à aflição, culpa ao sofrimento, julgamento à dor. Tornam-se representantes de Satanás, o acusador, em vez de representantes de Cristo, o Consolador. Irmãos amados, chegamos ao final desta jornada dolorosa mas necessária pelas mentiras que se infiltraram na Igreja de Cristo. Como cirurgião que remove tumor para salvar a vida do paciente, expusemos essas falsidades não por prazer em destruir, mas por amor em restaurar. Cada uma dessas mentiras que analisamos tem uma característica em comum: todas diminuem Deus e exaltam o homem. Todas fazem da fé um instrumento de manipulação em vez de um meio de adoração. Todas transformam o evangelho da graça em sistema de obras, o relacionamento em religiosidade, a liberdade em escravidão. A prosperidade material como prova de bênção divina faz de Deus servo dos nossos desejos. A fé positiva obrigatória faz de nós atores em vez de filhos autênticos. O plano maravilhoso garantido faz da vida cristã expectativa de comodidade em vez de jornada de santificação. O dízimo como condição para a bênção faz da graça um negócio. A promessa de nunca sermos sobrecarregados nega nossa fragilidade humana. A ligação automática entre sofrimento e pecado faz de consoladores, acusadores. Mas há uma verdade que atravessa todas essas mentiras como espada de dois gumes. O evangelho verdadeiro não é sobre você conseguir o que quer de Deus, mas sobre Deus conseguir o que Ele quer de você. Não é sobre você usar Deus para seus propósitos, mas sobre Deus usar você para os propósitos dele. Não é sobre você ser feliz temporariamente, mas sobre você ser santo eternamente. O evangelho genuíno diz que você é pecador desesperado que não merece nada, mas que Deus, rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ainda estando mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Não por obras que tivéssemos feito, mas segundo sua misericórdia. O evangelho verdadeiro promete não que Deus resolverá todos os seus problemas, mas que Ele estará com você em todos os seus problemas. Não que você não sofrerá, mas que o sofrimento será usado para conformá-lo à imagem de Cristo. Não que você será próspero financeiramente, mas que será rico para com Deus. Não que terá vida fácil, mas que terá vida eterna. Este evangelho não pede sua performance, pede sua rendição. Não exige sua perfeição, oferece sua substituição. Não cobra seu pagamento, declara, está consumado. Não condiciona seu amor à sua fidelidade, baseia seu amor na sua própria natureza imutável. Há libertação esperando por você do outro lado dessas mentiras. Há paz verdadeira além dessas falsas promessas. Há alegria genuína depois dessa cirurgia dolorosa mas necessária. Se hoje você reconhece que tem vivido enganado por algumas dessas mentiras, se percebe que sua fé foi construída sobre alicerces falsos, se sente que precisa recomeçar sobre fundamento verdadeiro, eu o convido a fazer uma oração comigo, não uma confissão positiva vazia, mas um clamor genuíno do coração. Pai Celestial, reconheço que tenho acreditado em mentiras sobre Ti, sobre mim, sobre a vida cristã. Confesso que muitas vezes fiz de Ti servo dos meus desejos em vez de fazer-me servo dos Teus propósitos. Peço perdão por transformar a fé em instrumento de manipulação em vez de meio de adoração. Quero conhecer-te como Tu realmente és, não como eu gostaria que fosses. Quero seguir-te no caminho verdadeiro, mesmo que seja estreito e difícil, em vez de seguir caminhos largos e mentirosos. Quero Tua vontade para minha vida, mesmo que ela inclua sofrimento, em vez de minha vontade mascarada de espiritualidade. Rendo-me a Ti não como negócio, mas como adoração. Não para receber, mas para dar. Não para ser servido, mas para servir. Que minha vida seja para a Tua glória, não para minha conveniência. Que minha fé seja real, não performática. Que meu relacionamento contigo seja genuíno, não religioso. Em nome de Jesus, que morreu para me libertar de toda mentira e me dar toda a verdade. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade, deixe-me dizer-lhe algo. Você acaba de dar o primeiro passo na jornada mais libertadora de sua vida. Não será fácil. Você descobrirá que muitas pessoas ao seu redor, incluindo líderes religiosos, não compreenderão sua sede por verdade genuína.
Alguns tentarão trazê-lo de volta às mentiras confortáveis. Mas persevere. A verdade tem o poder de libertá-lo, mesmo que inicialmente ela incomode. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sua jornada de liberdade começa agora. Não com promessas vazias de prosperidade automática, mas com a promessa sólida de que aquele que começou boa obra em você há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Não com garantias de vida fácil, mas com a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus o abençoe nesta jornada da mentira para a verdade, da religiosidade para o relacionamento genuíno, da performance para a autenticidade. E que sua igreja seja purificada de todos esses enganos e restaurada à simplicidade e pureza que há em Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo, William. Agradeço por você chegar até aqui. Deus abençoe sua vida. Amém.